Oi, gente! Boa noite! Estamos começando mais uma classe dos professores. Já temos aí 20 maravilhosos professores conosco. Vocês estão bem, gente? Oi, Cleinha! Seja bem-vinda, minha amiga, líder da Associação Paulista Sul. Você é muito bem-vinda. Lucídio, que legal que você pode participar com a gente hoje. Nádima, beijo para você. Que saudade dessas minhas amigas que a gente não se vê já há um tempo, né, meninas? Só pela telinha aí do computador. Keilinha, Nazaré, Senira. Essa Senira é demais, viu? Ela não falta mesmo. Que legal, Senira. Bom demais ter você aqui na classe. Alexandre, deixa eu ver quem mais. Deixa eu passar para outra página aqui, que tem muita gente. Iracilda também. O Du, a Giane. Nossa, que coisa boa. Vânia Dias. Beijo, Vânia Dias. Que Deus te abençoe. Matheus também está aí, o Bruno, Brenda, Cida, e tem gente boa demais. Coloca aí no chat, tá bom, gente? Da onde vocês são, a sua igreja, a sua base. Manda um oi, manda perguntas, tá bom? Vai ser muito bom a gente interagir juntos na nossa classe hoje. E hoje nós vamos estudar aí a última lição desse trimestre que foi, gente, sensacional. Eu sou suspeita a falar, porque eu amei estudar a lição desse trimestre. Eu estudei a lição toda, a minha lição está toda rabiscada, e eu vou ter que guardar essa lição, porque eu gostei demais, eu aprendi muito, e eu tenho certeza que vocês também aprenderam muito e aproveitaram bastante dessa lição maravilhosa, né? Beleza. Deixa eu ver aí, os microfones estão fechados. Eu queria ouvir um pouco vocês, eu queria falar, deixar a Nádima, a Cleinha, essa turma falar um oi aí. Como é que a gente faz? Será que é eu que tenho que abrir esses microfones? Vamos fazer um barulho aí, né, Ju? A Ju de Itatiba está com a gente. A Ju é uma fofa, né, Ju? E o seu filhinho está acompanhando a Escola Cristã de Férias, Ju? Tá linda a Escola Cristã de Férias. Eu acabei de assistir, vim correndo para a nossa classe, né? Começando às 19 horas, só que amanhã é o último dia, né? Último dia da Escola Cristã de Férias, Vida Selvagem preparada pela União Noroeste, né? Brasileira, um material maravilhoso. Gente, estou falando sozinha aqui. Que negócio é esse? Vocês estão me ouvindo? E aí? E aí, Cleinha, tudo bem, querida? Tá me ouvindo? Quer falar um oi aí para sua turma, para a galera? Tudo bem, Martinha. Graças a Deus estamos bem. Que prazer estar aí de volta na classe de professores. Que prazer ver vocês, ver também, rever pastor Arili Barbosa, quanto tempo. Gosto muito dele. Foi um pastor jovem, excelente. Ai, Acho que continua jovem ainda, né? Ele é muito jovem. Eu assisto as... Caiu aqui agora que eu estou voltando, né? E aí? Tudo bem? A Cleinha já falou? Já deu um oi para a turma? Nádima, tudo bem, amiga? Oi, pessoal, que delícia poder estar aqui com vocês. Estou vendo alguns aí meio que cobertinhos, mas é muito bom aproveitarmos esse tempo para a gente fazer as novas descobertas, né? Então, parabéns você que continua firme e forte, alguns já na igreja, outros ainda em casa, mas que Deus possa estar nos abençoando nessa nova etapa que nós vamos empreender agora. Eu estou sabendo, Nádima, de classe de adolescentes
estão se reunindo aí em garagens, sabe? Estão se reunindo no quintal, debaixo de uma árvore. Eu recebi uma foto de um pessoal embaixo de uma árvore, todo mundo separado, mas com violão, louvando, feliz, realizando a escola sabatina já presencial. Isso é muito legal, né? É uma tentativa, eu acho, para a gente se ajustar a nova realidade, né? Ao novo futuro aí, com o distanciamento social, sem muito abraço, sem beijos, né? Que a gente é acostumado. Mas a ideia realmente é a gente poder estar tendo esse contato. O adolescente sofre demais no isolamento. Todo mundo sofre, né? Mas eles mais ainda. Então, ao reabrir, a gente possa tomar os cuidados necessários, mas que a gente possa fazer com muito carinho para essa turma que é tão especial. É verdade. Tomar todos os cuidados é importante, gente. Não vamos bobear, porque a gente sabe que a coisa está ficando feia, né? Tem alguns amigos nossos pastores que estão aí, como é que fala? Eles estão doentes, mas estão em casa, né? Se cuidando. Então, não é fácil, não. A gente tem que prestar bem atenção, porque às vezes a gente pega e passa para toda a família, é complicada essa doença, né? Então todos os cuidados precisam ser tomados. E aí, Theo, tudo bem? Como é que você tá, rapaz? Esse é de longe, né? E tá sempre aqui com a gente na classe. Muito bom receber você hoje também, meu amigo. Seja bem-vindo. E é isso aí, vamos começar, né? Vamos iniciar, porque a coisa hoje vai. Martinha, eu quero pedir oração. Então, pede, Simone, pode falar. Eu tô com um adolescente que ele se contaminou porque ele não parou em casa. A minha cidade não estava tendo quase Covid aqui em Pinheiro Coelho. Tudo bem, Simone? Boa noite. Simone, querida, desculpa. tudo bem com você? Boa noite. É que dela caiu a querida, conexão. você tá bem? Vocês estão me ouvindo? Maravilha. Estamos ouvindo, Simone. Pode continuar fazendo o seu pedido. Então, eu tô com um adolescente, ele chama Fernando. Aqui em Engenheiro Coelho estava bem tranquilo, mas faz 15 dias que o negócio tem explodido. Nós estávamos com um número bem baixo, de 3, 4, e agora nós estamos com 45 já comprovados e 37 aguardando a confirmação do exame. E o nosso adolescente pegou, e a gente, assim, tá muito, muito, muito aflito, porque ele é um menino que não para em casa, ele é um menino que ele até toma remédio, sabe? Então, eu queria pedir oração, porque a mãe tá apavorada, eles vão pegar todos. A gente já teve uma família aqui que o pai pegou e contaminou 6 da casa, porque as casas são muito pequenas, não tem como manter o isolamento dentro do próprio lar, né? Obrigada. Como que é o nome, Simone? Fernando. Fernando é o nome do garoto. Deu para ouvir? Eu acho que a Marta está caindo a conexão dela, mas nós ouvimos e nós vamos orar. Nós tivemos um caso aqui também, viu, Simone? De um adolescente, mas ele ficou tão apavorado, mas muito. E ele ligou para o professor dele, ele falava assim, professor, eu vou morrer. E agora, sabe? Ele estava com o começo dos sintomas, né? É lógico que o professor o acalmou tudo, mas gera um pânico isso, dá sabe? Só de imaginar a gente já fica. Porque assim, tem pessoas que não sentem nada. Comigo, é uma roleta russa, esse é o termo, né? Eu que tive que acalmar não só ele, como a mãe, porque eles estavam em pânico, todos. Marta, você conseguiu o som? Maravilha. Consegui agora. Ok.
Gente, vamos orar então e eu quero, Nádia, já fazer uma pequena entrevista com o nosso convidado especial, pastor Areli Barbosa, para a gente conhecer um pouquinho mais do pastor Areli, né, pastor? Seja bem-vindo, pastor. Um abraço aí para todos, Martinha, todos os professores, professoras. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês aqui nessa live, viu? Maravilha. Eu já estou sentindo que eu estou com um problema hoje. Acho que a Nádia vai ter que me ajudar, né, Nádia? Está caindo toda hora na internet aqui, não sei o que está acontecendo. Estamos juntos, pastor. Vamos começar com uma oração, depois da oração, daí a gente vai fazendo as perguntinhas. Então, vamos lá. Pode Clainha, orar, Nádia, né? Vamos pedir para a Clainha orar para nós? Perfeito. Isso, agora ela pode falar. Então, vamos orar? Querido e bondoso Deus que habita nos céus, queremos agradecer-te, Senhor, pelas bênçãos dessa semana já, está quase no seu final. E agora pelo estudo desta lição, que é a última desse trimestre, lições importantes e maravilhosas, que nos ensinaram o caminho da salvação, nos deram, Senhor, um norteamento para a nossa vida espiritual, nos ensinaram coisas diferentes, ou relembraram coisas que já sabíamos. E nesta lição agora, que iremos estudar com o tema Limpando a Casa, com o pastor Areli Barbosa, que tu possas, Senhor, acompanhá-lo, dando-lhe sabedoria para falar o que precisamos ouvir. Queremos agradecer também, Senhor, aquelas pessoas que já adquiriram esta doença, a Covid, mas que já se recuperaram, mas tem aqueles que ainda estão envolvidos com esse problema, com esta doença, que tu seja, Senhor, o médico dos médicos para curar esta doença nesse período de pandemia que estamos vivendo. Senhor, abençoe a cada família que está passando por essa dificuldade. Nos ajude, Senhor, a nos manter puro ao teu lado, pedimos por Jesus. Amém. 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 Tudo bem, pastor Areli? Tudo bem, Martinha. Tudo beleza. Beleza, é isso mesmo, pastor. Graças a Deus. Obrigada, viu, pastor, por aceitar o convite, estar aqui conosco e participar conosco dessa classe maravilhosa. Pastor, queremos gastar uns minutinhos aí para te conhecer um pouquinho mais, saber a sua origem, sua família. Conta pra gente aí, pastor, onde você nasceu, foi criado, seus pais, irmãos. Nós queremos te conhecer um pouquinho mais. Olha, eu sou natural do estado do Paraná. Eu nasci na cidade de Castro, uma cidade ali próxima à região sul do Paraná, Ponta Grossa, Curitiba. Meu pai é um pastor jubilado. Somos 6 irmãos, 5 homens e uma menina. Esse casamento do meu pai com a minha mãe, Dona Josefa, deu aí, então, agora genros, um genro e 5 noras. E aí meu pai ganhou 6 netas e 1 neto. Engraçado que ele teve 5 filhos e depois só teve 1 neto, né? E continuam crescendo, né? A família cresce. Minhas filhas ainda não são casadas, mas já estão de namoro avançado e creio que logo casarão. Quem sabe logo meu pai e minha mãe se tornam bisavós, né? Logo, logo. A Cleia conhece bem a nossa família, trabalhamos juntos ali no estado do Paraná. Quando eu comecei o ministério, eu comecei na Sul Paranaense e estávamos lá juntos por um tempo, né? Então esse é um comecinho, né? Você não me conhece, pastor, mas eu sou filha do Pedro de Paula. Ah! E irmã do Osni. Então, eu também conheço essa história dos 5 até chegar na menina, viu? Muito legal. Mas isso é extraordinário.
extraordinário, Nádima, né? Nádima. Os nossos pais eram amigos. Sim, o seu pai trabalhou com meu pai em vários momentos. Eles eram grandes amigos. Inclusive, eu acho que o seu pai tinha umas terras ali na descida para Paranaguá, e meu pai comprou também um sítiozinho, e eles se encontravam muito por causa disso, né? E, pessoal, vocês que estão aí, o pai da Nádima era um excelente produtor de suco de uva. Aliás, o bairro onde eles moravam ali em Curitiba, numa época do ano, aquela época de fevereiro, tinha muitas abelhas, porque tinha muita gente fazendo suco de uva na região ali da Vista Alegre, que foi um bairro onde o pastor Roberto Rabelo praticamente terminou a sua vida, né? Faleceu. É um bairro muito tradicional de Curitiba, Vista Alegre, onde está uma das associações ali. Mas, Nádima, olha que prazer. Legal, né? Ô, Martinha, que momento legal, viu? Olha, você me deu esse privilégio de rever a Nádima. O irmão dela foi meu professor de educação física, e a gente, moleque naquela época, lá no Colégio Adventista de Curitiba, quando era debaixo da igreja central, da igreja. O professor de educação física era o máximo, né? E o Osni sempre com aquele porte atlético dele, que coisa genial. Ó, prazer, viu? Um beijão para você. Igualmente. Tá vendo que legal? A gente vai descobrindo histórias incríveis aí. E somos todos uma grande família, né, pastor Areli? Sem dúvida. É muito bom. Pastor, agora conta um pouquinho aí sobre a sua esposa, onde o pastor conheceu, né? As suas filhas, o nome delas, o que elas... Já falou que elas estão namorando, né? Mas conta um pouquinho mais agora da sua família. Então, eu fiz teologia lá em São Paulo, quando o curso era lá na capital, né, na capital paulista, e saí solteiro do colégio. Eu namorei uma menina, mas noivei, inclusive, com ela, mas não deu certo, rompemos o noivado, fiquei uns 3 anos ali no estado do Paraná, que foi o estado que me chamou, solteiro. E aí, num evento, num acampamento de verão, a Josi é de Ponta Grossa, me convidaram para pregar no acampamento, e ela estava desiludida com o término do namoro, e eu desesperado para achar uma esposa. E sabe, aí é juntar a fome com a vontade de comer, e aí deu o casamento. Eu sei que eu namorei a Josi, namoro noivado, deu 10 meses, sabe? E a gente casou, né? Aí eu assumi um distrito lá no interior do Paraná, bem pertinho da Argentina, Francisco Beltrão, que fica praticamente na divisa com Santa Catarina e Argentina ali, né? Ali nasceu a Raíssa, que é a mais velha. Ela nasceu na cidade de Realeza, era uma cidade próxima à sede do distrito. Havia um doutor ali muito bom na região, um ginecologista, um mineirinho chamado Dr. Rodrigo. Ele fez o parto. Ela nasceu numa cidade muito pequenininha, a cidade que hoje deve ter aí 10, 15 mil. Ela é menor até que Engenheiro Coelho, é a cidade que eu resido hoje. E aí depois eu fui para um outro distrito, Telêmaco Borba, onde tem uma famosa fábrica da Klabin, de papel e celulose. E lá nasceu, a verdade, a Milena nasceu em Curitiba, mas nós morávamos em Telêmaco Borba. Ela é a curitibana da família. E aí começou minha vida, né, de pastor. A Josi sempre me acompanhando. Eu fui descobrindo a minha esposa no ministério. Ela é uma artista plástica, a Josi é uma, né, artista da música, e sempre fez muitas coisas ao meu lado. Fui pastor no Paraná, depois fui pastor em Minas Gerais, na Mineira do Sul, fui pastor de Poços de Caldas, uma cidade bem próxima daqui onde eu moro. Depois, aí começou minha carreira como departamental na área de jovens, na Mineira Sul. Depois fui para Paulista Oeste, eu não sei se tem gente aí da Paulista Oeste, a famosa APO, né? Querida APO, né? É um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Fiquei 4 anos, aquele interior paulista ali, visitei todo ele, desde lá de
Prudente até aqui Ribeirão Preto, Marília aqui até Votuporanga, lá em cima, né? Barretos. Né? Depois fui para a Plaque, lá em Brasília, trabalhei lá 1 ano. Aí vim para a União Sul, trabalhei no período, 5, quase 6 anos, e depois fui para a Divisão. E aí depois vim aqui para o UNASP, a região aqui, trabalhei na igreja do Universitário, e agora estou aqui no Parque dos Trabalhadores, em Arthur Nogueira, aqui, bem pertinho. Cidade bem gêmea aqui de Engenho. Essa é mais ou menos minha trajetória, Martinha e queridos professores aí, né? Mas a verdade é que eu estou descobrindo que a minha vida está começando agora, né? A gente aprende a se reinventar. Eu saí agora de uma live que eu estava assistindo, eu faço o curso de psicologia e estou procurando me especializar nessa figura que é tão importante para Deus, né? Que é o ser humano, entendê-lo melhor, né? Saber ajudá-lo, né? Dar a ele opções de enfrentamento, né? De crises. E eu estava numa live agora que falava sobre o luto e as perdas na pandemia. Algo assim que tem sido, além de todos os problemas que a pandemia, a Covid tem trazido, o luto hoje tem sido muito traumático, né? Só para vocês terem uma ideia, tem um caso aqui no meu distrito de uma família que houve uma suspeita de Covid, então o caixão foi lacrado, a família não pôde presenciar o corpo, tiveram que fazer um funeral rápido, com poucas pessoas, e uns 20 dias depois o resultado veio e não era Covid. Então a família, além de ter a perda, a família tem também sentimento de injustiça, né? E esse é um trauma sem precedente. Então, eu hoje estou me reinventando num novo processo de vida, por isso acho que está surgindo agora um novo pastor, né? Fui muito apaixonado pela área de jovens, a bagagem, desbravadores, aquela moçada, né? Mas agora estou indo para uma outra linha, quero ver se posso ajudar as pessoas, né, ao meu redor, né, para terem uma vida melhor. E principalmente o grande fator que nós temos, que é ter a esperança de que o melhor está por vir, né, com a volta de Jesus. É aí que de fato a coisa vai melhorar. Com certeza, pastor. Olha, uma bonita trajetória e uma excelente escolha o pastor está fazendo de se especializar nessa área de psicologia, porque a gente tem bastante carência, né, pastor? E a gente está vendo que o mundo está ficando cada vez mais complicado em relação a essas mudanças, a cabeça da gente vai mexendo muito. E a gente precisa, sim, de um apoio psicológico, de pessoas boas para nos ajudar a conduzir aí nossos pensamentos, nossas emoções e assim por diante, né, pastor? Pastor, eu agradeço muito a sua presença e a gente sabe que os professores de adolescentes, como eu já mencionei aqui na classe, nós, na igreja, nós somos um pouco sozinhos, porque a gente geralmente é uma classe só de adolescentes na igreja, né? E fica difícil a gente compartilhar. Então, nós criamos essa classe para a gente conversar um pouco, trocar ideias, estudar a lição juntos, aprender. E por isso a gente convida sempre alguém especial aí para compartilhar essas lições. E esse trimestre todo, a lição falou sobre amor não correspondido. E a gente sabe que esse amor não correspondido é o amor de Deus, né? Deus nos ama tanto. Ele quer tanto a nossa felicidade, o nosso bem, a nossa alegria, a nossa salvação. E ele, de diversas maneiras, ele nos busca, nos chama, nos orienta, nos convida. E a gente, de alguma forma, a gente acaba se afastando. E nós vemos aí nas histórias de alguns profetas e reis desse trimestre, quanta coisa boa e quanta coisa ruim aconteceram com o povo de Israel. E essa última lição, que é limpando a casa, é uma lição muito bonita, né, pastor? Que ensina bastante para a gente. Eu anotei aqui 3 lições importantes que eu tirei dessa lição, dessa última lição do trimestre, fechando aí com chave de ouro. Mas quero passar agora para o pastor nos ajudar
a compreender um pouco melhor a questão do rei Josias, quando ele decidiu que não, que ele queria realmente fazer a vontade de Deus, que ele queria levar o povo a voltar para os caminhos de Deus, né? E agora é com o pastor. Pastor, nos ajude aí. Compartilha conosco essas bênçãos. Muito bem, eu te agradeço, Martinho, o convite, poder falar aí com esse pessoal maravilhoso, aí, gente assim, especializado. Vocês sempre, ao liderar a igreja, eu vejo que os professores de adolescentes são pessoas de um nível assim bem maior, porque não é fácil você liderar esse grupo que está em transformação, né? Está num processo de mudança radical. Me ouvem bem aí? O áudio tá ok, Martinha? Tá, beleza. Valeu aí, Theo, né? Valeu. Muito bom. Lucídio, valeu. Estou vendo aí. Enzo, aqui não vejo a carinha da Vânia, né? Lucídio, mas estou vendo que vocês estão aí. Martinha e professores, esse grupo de vocês, só para introduzir algumas coisas, é um grupo de tendências extraordinárias. Inclusive, os grandes especialistas aí de mudanças de comportamento focam nessa moçada para entender as novas tendências do mundo, né? Essa garotada, eles têm uma sensibilidade para captar. Então, sempre o adolescente ele vai estar no olho das pesquisas. E recém eu fiz uma matéria só sobre isso, né? Sobre o período, a faixa etária. E alguns psicólogos aí, pessoas da área de comportamento, chegam a dizer que a adolescência pode chegar até os 21 anos. Alguns chegam a dizer que alguns não saem da adolescência, mas a faixa etária mesmo chegaria ali até os 18, 19 anos, né? Então, vejam que ela pode ser confundida. A gente resume esse adolescente, porque 19, 18, 19 anos, vocês já estão colocando essa faixa etária nos jovens, né? Mas veja como é extraordinário esta faixa de idade na vida de uma pessoa, né? Então, a adolescência dela, onde ela está tendo transformações físicas, aonde ela está começando a entender de fato sentidos, né? Que os sistemas ao redor dela funcionam, e é a hora que ela começa a formular, não é, o plano de vida. Alguns com mais dificuldade por causa do ambiente que cerca, mas alguns começam ali, de fato, se projetar para o sentido de vida deles, né? Então, é muito legal essa faixa de idade. Meu parabéns a vocês, vocês são grandes mentes da igreja, não há dúvida. Não é qualquer membro que vai para uma classe de adolescente encarar aqueles leõezinhos. Você pode até imaginar alguns anciãos da tua igreja, algumas pessoas, se você colocar lá na classe, eles ficam perdidos, né? Porque a garotada dá um nó neles, né? E isso faz de vocês pessoas assim diferenciadas, tá? Bom, eu não vou passar a lição, porque a lição praticamente vocês estudaram ela. Então eu vou focar na lição, conceitos, vou estimulá-los a pensar, né? Imagino que vários palestrantes aí apresentaram outras lições e cada um faz suas tendências, e isso dá riqueza aí para o material. Primeira coisa para destacar aí é Josias, né? Josias é o personagem central, e o Josias, o personagem, e a Martinha fica me cobrando aí o horário, eu vou agora me desprender do telefone aqui, vou olhar, consultar algum material que eu coloquei aqui. Eu estou aqui, na verdade, num estúdiozinho que eu formei dentro da minha casa. Minha esposa, ela viu a situação, eu já estou pregando, eu estou com as minhas igrejas há mais de 100 dias fechadas. E aí eu fazia lives aqui em vários cantos da casa, e ela falou, não, vou montar um canto só para você ter suas transmissões e tal. Então você está vendo aí um cenário bonitinho, né? Ela arrumou livros, mexeu no meu escritório. É um canto do escritório exatamente para isso. Eu já produzi aí 88 mensagens nessa quarentena, só para vocês terem uma ideia. Eu faço pôr do sol, 6h30, amanhã, 6h30, um culto bem curto. 10 horas eu prego, 5 da tarde faço culto jovem, domingo à noite eu faço culto evangelístico, aí na terça eu faço um programa de saúde mental, onde eu chamo um psicólogo, psiquiatra,
um cara da tendência, né? Já entrevistei personalidades, agora vou entrevistar um psiquiatra que vai falar sobre, né, o efeito da pandemia, o que a gente precisa cuidar. E aí, quarta-feira, o culto de oração. Então, eu estou aqui no meu estúdiozinho aqui, né? E sempre aqui é o lugar que eu produzo vários materiais. Então, vamos lá. Ó, o Josias é o personagem central. Vocês não podem esquecer de dizer para o adolescente que o Josias, ele sobe no trono antes da adolescência dele, na parte juvenil dele, né? Então, aí, algumas ações dele, ele vai realizar na sua adolescência. E isso aí é extraordinário. Esse vai entrar num dos pontos que eu quero daí dar um destaque aí na frente. Então, Josias é o personagem. Junto com o Josias tem o Ilquias, que é o sacerdote. Esse é um outro personagem muito importante. E quem é o Ilquias? Ilquias é um personagem que cuida da igreja, é uma figura que cuida do sistema religioso. Josias é o sistema político. Ilquias é a religião. Você já ouviu falar sobre a perda da liberdade religiosa? Quando que existe a perda da liberdade religiosa? Quando o poder civil invade o poder religioso. Tem gente que diz assim, mas seria bom que, por exemplo, o nosso presidente fosse o presidente do Brasil. A gente tem que saber separar que o governo ele precisa estar separado da religião. E isso faz com que haja equilíbrio, né? Então, vejam que quando estes líderes se sintonizam com coisas boas, as coisas podem mudar, né? Quando não há sintonias, ficam ali debatendo e têm dificuldade, né? Bom, uma outra questão desses dois personagens, eu quero agora colocar uma terceira personagem que é pouco comentada, que o nome dela é a mãe de Josias. Como é que é o nome da mãe de Josias? Como é que é o nome da mãe de Josias? É a Gedida. Exatamente. Então, esta figura vai ser importante, porque agora eu vou colocar para vocês um contexto, agora como teólogo, né? E agora eu vou usar toda a ferramenta que sempre utilizei, que é a interpretação de texto, né? E fazer uma exegese e trazer à tona algumas coisas. A Gedida é a mãe de Josias. E agora, vejam, então vocês podem começar a lição dizendo o seguinte: não importa de onde você não importa de onde você veio, não importa o histórico da sua família, não importa nada disto. Se você quiser com Deus, você fará grandes coisas. Então, vamos lá, vamos melhorar essa situação. Quem é o pai do Josias? Vocês viram quem é o pai? É o Amon, correto? Pai de Josias é Amon. Amon teve um período curto de reinado. Ele ficou pouco tempo e ele acabou morrendo, sendo morto, né? Não andou nos caminhos e mataram na sua própria casa. Então veja que a coisa estava meio complicada. Só que quem era o pai do Amon? Manassés. Isso, Manassés. Eu queria dizer para vocês, se você não percebeu esse lance na Bíblia, é um dos piores reis de Judá, perdão. É um dos piores reis de Judá. Manassés, a tradição diz que ele mata Isaías serrando-o ao meio, só para vocês terem uma ideia. Ele foi um rei que sacrificou o filho dele no altar. Com certeza pode ter sido o herdeiro da coroa. E o Amon foi o segundo filho que sobrou e foi ser rei e acabou sendo morto. Este rei Manassés foi levado cativo para a Babilônia. Ele se arrepende e Deus o liberta e ele volta, né? Ele reinou um bom período, é um dos reis que mais reinou Judá, né? Então veja que o histórico de Josias é extremamente negativo, é extremamente ruim. Por quê? Porque ele tem um avô, né, que é
um homem mau, perverso, que segue o paganismo na sua essência. Depois ele tem um pai que é um louco, desequilibrado, acaba sendo assassinado. E aí entra Josias. Josias entra jovem no trono porque o pai dele é morto, né? E aí ele assume a coroa. Então, você pode explorar esta situação para dizer o seguinte: nada de ruim do passado pode afetar você se você tomar decisões corretas. Existe uma vertente da psicologia que trata esse caso, né? Por exemplo, pessoas violentadas, passaram por abuso sexual, né? Pessoas que passaram por traumas, né? A violência, né? Ver o pai bater na mãe, né? Uma família abusiva, né? Um ambiente assim, extremamente agressivo. Aí a pessoa, lá no futuro, ela se escora nisso e diz assim: a vida foi ruim para comigo, eu não tive uma boa família, eu não tive um bom começo, é por isso que eu tenho que ser assim. Nada disso. Você pode pôr um ponto em tudo isto, porque a vida é o privilégio das oportunidades. Viver é a oportunidade das escolhas. Você está vivendo, você pode mudar tudo isso. Então, esse é um bom lance que pode ser analisado. Segundo, perder. Quem gosta de perder, né? Interessante. Mas alguém perdeu alguma coisa preciosa, foi perdida. E é um livro. Provavelmente é o livro que está descrito em Deuteronômios 17, 18 a 20, que fala que o rei tinha que ter um livro de estatutos. Com certeza, Manassés tinha jogado fora este livro. Eu estou aqui na minha prateleira com vários livros. Aqui eu tenho algumas Bíblias que eu ganhei no ministério, Bíblias em outras línguas, mas elas não têm nenhum valor se elas ficam perdidas aqui, se eu não as abro e leio, né? É claro que algumas Bíblias eu não as uso tanto, né? Eu uso mais essa mais antiga, inclusive ela está meio estragadinha aqui, eu tenho até que fazer uma cirurgia nela, mas é a Bíblia que eu tenho muita anotação, né? A Bíblia que eu né, já fiz muita coisa nela, então você não quer perder aquilo, né? Se sente mais seguro, pregador, pastor, quem está acostumado a enfrentar o público, né? Ele sempre gosta de ter algo que é fácil de usar. Mas foi perdido. Ao ser perdido isto, né, as pessoas também perderam o rumo. Não esqueça disto. Perderam o livro, perderam o rumo, perderam a orientação, perdeu o sentido de vida. Eu estava ouvindo hoje de tarde, orientado por uma das filhas, que estão seguindo, né, caminhos interessantes de negócio, uma engenheira, outra advogada, e elas estão aí crescendo na internet, fazendo coisas, e uma delas me disse: assista esse palestrante aqui, pai. E enquanto eu fiz algumas coisas hoje, tive que sair, pastor distrital sempre está aí exposto, deslocando, fui no áudio ouvindo, e o cara dizia assim: você tem que ter um propósito de vida, você tem que marcar a tua vida com com aquilo que é a tua missão, com aquilo que é o teu propósito, com aquilo que é a razão de você existir. Você tem que saber isso. Interessante. Quando você não sabe, você não tem como... Ele não é adventista, não é um cara religioso, mas estava falando de fundamentos muito próprios do cristianismo. Quando você não tem uma razão de viver, não tem um sentido, não tem um propósito, você não sabe para onde vai, né? Aonde você for, foi, né? E aí, quando você perde o livro, você perde o sentido e o rumo. Agora, vem uma coisa aqui interessante que eu gostei. E isso vale para todos nós. Eu mesmo estou fazendo essa reforma. Não há tempo e não há idade para você começar a fazer reformas. Então, vejam, a vida de Josias, ele já tinha tomado algumas decisões. Então, a lição tratou um pouco da mãe, a Gedida. A Gedida, com certeza, foi uma mãe influente, foi uma mãe orientadora, foi uma mãe carinhosa. Não é à toa que uma criança que tem um pai como Amon e um avô como Manassés, que poderia seguir um caminho exatamente igual pelo exemplo e a influência que ele tinha, não há dúvida que Gedida ela determinou diferenças na vida desta criança.
Se não é ela, teve um tutor ao lado, né? Pode até ser Ilquias, ou pode até ser que Ilquias e Gedida trabalharam consonantes para preparar esse menino para ser uma boa índole, né? Mas aí vem uma questão, independente, ele já toma algumas decisões antes deste momento, né? Mas, porque o texto, quando diz assim, fez o que era bom diante do Senhor, ele não está dizendo só daquele momento antes do livro. Ele meio que, o profeta, o poeta, quando escreve, ele está meio que colocando ali o momento de Josias. Josias, o período de reinado dele, os 30 e poucos anos que ele reinou, então ele fez coisas boas. Mas uma questão que eu acho extraordinária para vocês, a vida precisa ter ciclos de reforma. Interessante que tem uma doença, né, que se chama acumuladores. É o cara que acumula um monte de traia, um monte de bobagem, né? Literalmente entope a casa dele. Esses dias um neto pediu, pastor, venha visitar meu avô, porque ele é um acumulador, não tem como entrar na casa dele, é latinha, é garrafa, é coisa. Ele acha que ele em algum momento vai usar toda essa bagulhada, né? E aquilo está virando, não é insanidade. Ali tem rato, ali tem barata, ali tem sujeira, não tem como limpar. Aquilo tinha que pôr fogo, né? Interessante. Então, veja, nós precisamos passar por um processo de reforma. E isso aqui é físico, mas isso também é higiene mental. Tem hora que você tem que dar um choque de gestão em você e dizer assim, Areli, para. Agora, o seguinte, você sempre olhou para esse lado. Areli, vira a vida e você vai olhar agora para o outro lado. Foi aí que me deu uma mudada radical na vida. Por muito tempo, eu acumulei informações, experiências, né, vividas, trabalhos, né, ambientes, culturas. Né? Eu tive privilégio de viajar por esses continentes do mundo e ver, né, situações diferentes, mas chegou um momento que eu tive que fazer uma reformulação na minha vida. Né? Hoje eu aceito poucos convites. Por quê? Porque hoje eu estou agora num momento de imersão. Estou estudando para daqui a pouco sair diferente, renovado. Né? Eu preciso passar por uma reforma. E aqui vem, talvez, o ponto alto da lição. Porque foi feita uma reforma no templo. E o que aconteceu? Na reforma descobriram uma joia rara. A joia rara era o livro. O livro que deveria estar na cabeceira do rei. O livro que deveria estar na mão daqueles que decidiam. Mas era um livro que estava escondido, estava perdido. Perderam, não é o livro, perderam o rumo. Manassés perdeu o livro, perdeu o rumo. Amon perdeu o livro, perdeu o rumo. Graças agora a esta reforma, Josias encontra o livro e ali começa um processo de mudança. Agora, aqui vem uma outra questão. Temos que fazer reforma, anotei aqui. Sabe por quê? Porque elas nos ajudam a achar. Achar o quê? Você pode dizer para essa garotada, achar o sentido, achar o caminho, achar, não é, a solução. Nós precisamos fazer isso. E aí vem uma questão. Depois que você acha, você tem que ter coragem de ouvir. Eu fiz há um tempo atrás uma mensagem nessa quarentena que era baseada em Jeremias, numa passagem que ele diz uma luta dele com um profeta, um falso profeta, e ele fala para esse falso profeta o seguinte: você fez o povo de Israel acreditar em mentiras. E naquele contexto, fui ampliando o tema, e a própria palavra de Jeremias diz assim: o sacerdote, o profeta e o povo estão unidos, porque eles querem falar e ouvir mentiras. Interessante, né? Quão disposto você está para ouvir verdade? Você pode até tocar nesse assunto com os adolescentes. Você está disposto a ouvir verdade sobre a tua vida? Por exemplo, vamos isolar uma verdade aqui. Vamos pegar um caso. Teu pai está dizendo que você usa muito rede social e estuda pouco. É verdade ou é mentira isso? Então, isso é uma verdade, tá bom. Então, você está usando muita rede social. Quão disposto você está, não é, para ouvir esta verdade? Ou você quer ser motivado pela mentira?
Interessante que nesse sermão eu faço referência a um texto de Provérbios que diz assim: o amigo fere, o inimigo bajula. Interessante que uma pessoa boa, ou um pai, um querido, um professor, uma pessoa próxima que quer o bem, muitas vezes vai causar feridas, mas o inimigo, ele vem e abraça, adula, dá o tapinha nas costas, e as coisas estão mal, não estão boas. Veja que achar um livro perdido é um ato heróico, mas o seguinte, eu acho que a coisa mais nobre de Josias foi ouvir o livro e reconhecer a verdade do livro. Ele estava disposto para receber, não é, a repreensão, receber o tapa na cara, receber a dura mensagem. Muita gente não quer dura mensagem, me fale coisas boas, né? Muita gente quer isso, me diga, né? Me engana que eu gosto, diz não é, a gíria popular da música, né? Me engane que eu gosto, mas e aí, você quer ouvir verdades ou mentiras, né? Então, Josias, na minha visão, ele vai se tornando cada vez mais nobre por estes processos, né? Ele começa a ter atitude proativa. Ele é jovem, e aí você deve explorar o fato desse garoto, adolescente, estar com uma idade, né, sem experiência, com uma idade sem nenhuma, não vivência, mas tomando decisões de gente grande. E isto você precisa dizer para eles: vocês, garotada, vocês são são as tendências novas do mundo. Vocês são os grandes formadores das novas opiniões. Vocês é quem vão mudar as coisas. E vocês podem dizer, porque lá num tempo do passado, um rei jovem, um adolescente, ele causou uma das maiores transformações espirituais em Judá. Vejam, você pode até se somar, você pode até somar a Samuel, né, o filho de Ana. Você pode até contextualizar com os 3 jovens hebreus lá dentro da Babilônia, quando a expressão de Nabucodonosor, no capítulo 1, verso 3, diz assim: Arioque, escolha jovens. Provavelmente Nabucodonosor estava falando da faixa etária ali, bem perto dos 19 anos. E o que Nabucodonosor queria? Eu quero jovens, né, cultos, preparados para que a gente ponha neles a cultura, a língua e o sistema do babilônico. Nabucodonosor queria ficar muito tempo no trono, e ele era um rei muito inteligente, melhor. Muito esperto, vou usar a melhor expressão, porque inteligente ele ainda não era. Depois que ele pasta, aí ele vai aprender o sentido da vida e aí ele fica mais inteligente. Mas ele pensando nesse afã, nessa ânsia de querer ser perpetuado no trono, ele diz o seguinte: aonde eu vou investir? Aonde eu vou investir? Olha só, isso aqui é uma atitude que hoje muitos políticos sabem fazer. Hitler fez isso. Grandes imperadores do passado fizeram isso. E investir é neste grupo, né? Então tá lá, você precisa mostrar para ele que ele é potencial, ele tem uma oportunidade de fazer grandes coisas para Deus, porque já no passado foram feitas para Deus, né? Muito bom. Uma outra verdade que eu gostaria de colocar aqui está no verso áureo, né? Que é o capítulo 22 de 2 Reis, o verso 14, perdão, verso 3, na verdade o verso áureo ele está ali no verso 2, né? Diz assim, 22:2 diz assim: Josias fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Então, esse aqui talvez seria a última dica que eu gostaria de dar para vocês, que veja, com um histórico extremamente negativo do avô Manassés, do pai Amon, ele, na genealogia dele, ele olhou para um perfil melhor. Interessante que o texto destaca isto. Vejam que ele não menciona Manassés nem Amon. Ele menciona, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Então, isto aqui é extraordinário, porque você pode usar esta linha que a Bíblia apresenta para dar bons exemplos.
nós precisamos nos ancorar em cima de bons exemplos. Então, se dentro da tua família teve exemplos negativos, você vai ter que ir ao passado e escolher bons exemplos para ancorar tua vida. Porque, de fato, nós somos influenciados. Nós não conseguimos sobreviver sem, não é, receber a influência. Então, você deve escolher a influência positiva desta genealogia passada, aonde você vai dizer assim, é nesta vida que eu vou me basear para me projetar, para me levantar. E aí vem toda a linda história de Josias. Agora, é interessante, isso até nem precisa ser falado para os adolescentes. A história de Josias foi extraordinária, mas ele fez uma bobagem no final da sua vida e ele pagou caro com a morte. Interessante, viu? Nós nunca estamos livres das ciladas do nosso arqui-inimigo Satanás. Eu creio que Deus não levou isso em conta. Foi um grande homem, né? Como também eu posso fazer um paralelo com Sansão, que fez a vida inteira bobagem, né? A vida inteira fazendo coisa errada. E o seu último momento é se abraçar às colunas e pedir para Deus perdoá-lo e dar para ele, não é, a oportunidade de cumprir a missão que ele tinha que cumprir, e ele cumpre a missão. Eu não creio que Deus deixa Josias por causa disto, mas esta é uma alerta. A gente não pode viver nesse mundo sem ter cuidados diários. Por quê? Uma vida inteira bem feita, uma vida inteira extraordinária. Ele faz uma reforma dentro de Judá que ninguém quase tinha feito. Mas veja o final, né? Uma bobagem, quis se envolver numa guerra que não era dele. Queridos, vocês têm aí algumas dicas, vocês têm o áudio que vocês já assistem, vocês têm o texto, e no sábado, né, melhor, vocês vão falar com esse público. Tentem ser os grandes, né, influencers, né, deles, né? Tentem ser. A Nadima, eu acho que é isso, né? A Nadima, ela fala do Osni, né? E ela não sabe, mas o Osni por muito tempo foi uma grande referência na minha vida, né? Porque eu joguei futebol, eu gostava muito dos esportes e ele sempre tinha o grupo lá da seleção. E eu lembro que uma vez ele nos ensinou, desde a 7ª série, a jogar handball. E aí nós fizemos competições em Curitiba e aquele grupo foi um grupo muito unido e nós estávamos aprendendo. Então, aquele exemplo, né, de estar ali motivando, nos inspirou naquele momento, né? E aquele jeito, né, de lutar pelo time e tal, era algo extraordinário. Então, não se esqueçam, vocês estão exatamente num momento da vida dos adolescentes que eles abandonaram seus pais. Os seus pais, para eles, já não são mais os super-heróis. E agora eles estão no vácuo. E nesta hora começam a surgir os ídolos, as grandes celebridades, os grandes artistas, mas é nesta hora que surge também o grande professor de escola sabatina de adolescente, no qual eles muitas vezes se ancoram, eles se aproximam. Só para você ter uma ideia, se você tem impacto sobre essa moçada, se esses meninos chegam e batem no teu ombro, se estas meninas chegam e abraçam vocês, eu queria te dizer que eles já estão dizendo por um gesto bem simples, vocês são importantes para eles, né? E eles gostam de vocês. Então, tudo que você disser vai entrar mais rápido do que o pai deles, do que a mãe deles, né? Tudo que vocês disserem vai ter um valor assim muito maior. Eu espero que tenha contribuído, que Deus abençoe e que vocês continuem campeões de audiência. Muito obrigada, pastor. Foi uma bênção e é uma reflexão muito importante, porque, e para a gente também, né? A gente está aprendendo junto com os adolescentes, né, nessa etapa aí. Mas eu acho tão fundamental frisar essa questão do papel da mãe e, no caso dele, o papel do pai, que não foi um bom papel. Mas a importância disso na vida deles, porque já que é a fase do abandono, né, dos pais,
para eles revitalizarem isso e verem a importância desses pais. E a Com certeza. importância também... Pode falar, pastor. Não, pode continuar. Não, eu só me chamou bastante atenção, pastor, a importância que ele deu para a palavra de Deus depois que a palavra foi encontrada na Bíblia, no templo, né? A palavra de Deus foi encontrada, foi levada para o rei Josias, leram para ele e ele ficou profundamente impressionado com as mensagens contidas ali nos 5 primeiros livros da Bíblia. E o coração dele ficou contrito a fazer a vontade de Deus, ainda um adolescente, um jovem, mas ele buscou fazer a vontade de Deus, obedecer. E o que eu gosto muito, pastor, que me encanta na história de Josias, do rei Josias, é que ele era muito humilde, né? E que ele buscava melhorar e levar o povo a uma comunhão com Deus. Porque o povo se desviou tanto, saiu tanto dos caminhos de Deus, que estava difícil trazer o povo de volta. Mas ele foi um rei ali de atitude, ele reuniu o povo, ele foi atrás da profetisa Uda, ele ele leu a palavra de Deus para o povo de uma forma que tocou o coração do povo. Tamanha era a sinceridade nas palavras, a emoção que ele sentiu, né? E a gente sabe aqui que ele morreu muito jovem, o pastor já mencionou aí numa batalha, algo que poderia até ter sido evitado, mas é como a profetisa Uda disse, né, que Deus não ia permitir, vendo a sinceridade dele, não ia permitir que ele passasse, que ele visse o sofrimento que Israel ia passar, que Judá ia passar, devido aos seus muitos pecados. Então Deus poupou ali a vida de Josias para que ele não presenciasse todo o sofrimento do povo. Então, claro, eu gosto de pensar que os nossos adolescentes, eles podem sim, sabe, refletir com reverência, com adoração na palavra de Deus, buscar mais a palavra de Deus e ser mais obedientes aos mandamentos de Deus, às orientações e a mensagem que contém ali na Bíblia, né? É extraordinário isso. Pelo tempo também, os raciocínios que a gente vai apresentando, vocês têm na lição o fato da profecia feita quase 300 anos antes, da vinda de um descendente de Davi que iria acabar com aquilo, né, que Jeroboão tinha feito, né? E dando o nome dessa pessoa. Isso aí que é extraordinário, né? Então, por isso a Gedida, ela, com certeza, e o sacerdote Ilquias, há alguns comentaristas que criam uma conexão de que houve um trabalho em conjunto do sacerdote que via a situação ruim de Judá e também a mãe, né? E esse menino foi preparado. Veja que ele tinha um histórico ruim pro lado do pai, mas a mãe focou e ela trabalhou para mudar. Vocês têm grandes ambientes aí para criar reflexões. Só sinto que é pouco tempo, às vezes, dentro da escola sabatina para isso. Mas, viu, professores, levem também uma regra. Sabe que a lição em si, ela tem seu estudo, mas eu acho que os conceitos da lição precisam ficar marcados no procedimento de vocês. Como disse a Martinha, ela gostou demais dessa lição, ela pode ser como um procedimento que vocês terão com os adolescentes, né? Porque vocês vão observando, vão ajudando, vocês vão ser um pouquinho de psicólogo deles, né? Vocês vão ser um pouquinho de orientadores deles, né? E uma coisa que vocês devem ajudá-los a enfrentar é o seguinte: se a coisa foi ruim até aqui, não significa que deve ser ruim daqui para frente. Eu posso pôr um ponto final nisto e eu posso recomeçar tudo diferente. Vamos lá, tem oportunidade.
Sabe, pastora Lili e amigos aí que estão na classe conosco hoje, eu também vim de um lar, né, com 6 filhos. Meus pais tiveram 6 filhos e o meu pai e a minha mãe, eles não eram adventistas. Meu pai era pastor pentecostal e eu cresci num lar pentecostal. Meu pai apresentou Jesus para nós. Todos os dias ele fazia o culto familiar à noite. Nós nos reuníamos no quarto deles, do meu pai e da minha mãe, em volta da cama, ajoelhados ali, a gente conversava sobre o dia. Meu pai lia uma passagem da Bíblia e nós orávamos de mãos dadas, depois nós nos beijávamos, nos abraçávamos, depois cada um ia para a sua caminha. Mas eu me lembro, pastor, quando eu comecei a aprender as verdades da palavra de Deus na escola adventista, eu chegava em casa com os meus irmãos e nós começávamos a conversar com os meus pais e a gente falava: pai, o senhor não está ensinando isso na sua igreja. E a gente não falava na nossa, falava na sua igreja. Pai, o senhor não está ensinando isso na sua igreja. Pai, o senhor nunca leu essa passagem para nós. Nós começamos a aprender algumas coisas na escola adventista, nas aulas de religião e frequentando a classe bíblica que tinha na escola. E, de repente, a gente se viu ali no momento de tomar uma decisão, né? E aí eu e o meu irmão fomos os primeiros a decidir. Falou: pai, nós não queremos continuar na sua igreja, nós queremos ir para a igreja da escola, queremos ser batizados lá. Meu pai levou um susto, mas ele já estava percebendo a mudança que estava acontecendo na nossa vida. E eu tinha 11 anos, o meu irmão 12, a minha irmã 13, e com 12 anos, eu tinha acabado de fazer 12 anos, eu fui batizada no batismo da primavera, meu irmão também, a minha irmã, e eu penso assim, sabe, pastor, o lar, ele tem uma influência muito grande na nossa vida, mas tem hora que a gente tem que tomar uma decisão. Isso pode acontecer quando a gente é juvenil, quando a gente é adolescente ou jovem, mas realmente tem pessoas que marcam muito a vida da gente, como o pastor mencionou aí do irmão da Nádima. Eu me lembro da nossa professora do ensino religioso na escola, porque eu não frequentei muito a igreja, né? A minha base ali foi a escola adventista. E eu me lembro de como ela era uma pessoa assim, de Deus, especial, como era gostoso estudar a Bíblia com aquela mulher. E eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, e ela não sabe, né? Nós mudamos, logo depois do nosso batismo, nós mudamos de São Paulo, porque eu sou da capital. Nós mudamos de São Paulo para Belo Horizonte, moramos ali um tempo e depois fixamos residência em Presidente Prudente, no Paulista Oeste, onde meus pais residem até hoje, né? Mas, pastor, eu tenho certeza que lá no céu, quando eu encontrar essa professora e falar: professora, eu me casei com um pastor, eu me tornei uma líder, eu tive a oportunidade de ser uma diretora de escola também, sabe, trabalhar na rede adventista. Eu acho que para ela vai ser algo muito especial quando eu falar: e a sua influência também foi muito importante na minha vida. Fez eu tomar uma decisão na hora certa, né? Então, professor, eu também faço esse apelo para vocês. Professores, estudem bem a lição, sabe? Gastem tempo lendo o Espírito de Profecia. Nós temos aí o livro Os Ungidos, que está maravilhoso. Eu estou lendo comentários bíblicos para entender melhor a lição, para a gente, quando for falar com o adolescente, a gente ter esse embasamento. Orar mais, orar pelos adolescentes. Eu sei que a gente está na pandemia, não dá para abraçar eles, mas você pode ligar para eles e dizer o quanto eles são importantes, dizer que você o ama, que você está com saudade dele. Você pode, quem sabe, bater no portão dele e levar um balão com uma mensagem bíblica, ou uma mensagem dentro do balão da lição da escola sabatina e falar: olha, eu separei essa mensagem para você e eu trouxe aqui, eu estou com saudade de você, eu não vou entrar, mas vou deixar esse balão, essa bexiga aqui para você. Sabe, tudo isso são gestos de carinho, de amor, que eu acredito que vai fazer a diferença. E seu adolescente vai te respeitar, vai te amar e vai seguir os seus passos. Seja um professor diferente, faça a diferença. Olhe, busque a Deus e eu tenho certeza que Deus vai dirigir a sua vida.
Pastor Areli, muito, muito obrigada. Eu o conheci lá na Paulista Oeste, quando o pastor era de lá, ainda era um pouquinho mais jovem, mas sempre admirei muito a sua postura, a sua alegria, o seu alto astral. Sempre admirei as suas mensagens. Confesso que eu até copiei já as suas mensagens para pregar, porque eu sempre gostei demais. Lindas mensagens. Quantas sextas-feiras à noite eu procurava lá no YouTube mensagens do pastor Areli, copiava e pregava, porque eu falei, essas mensagens são de Deus. Deus usa muito o pastor Areli para nos transmitir mensagens lindas. E que Deus abençoe seu ministério, sua família. A Jô é uma pessoa queridíssima. Aproveito para mandar um beijo para ela, para suas filhas. Obrigado. Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente, tá bom? Amém. Vamos Muito encerrar obrigado. a nossa classe. Tem alguma pergunta aí, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o pastor Areli? Eu olhei no chat, eu não vi nada, assim. Não vi nenhuma pergunta, só ótimos comentários, né? Quero aproveitar até mandar um abraço aí para todos que estão conosco hoje. Muito obrigada. A nossa classe está sendo gravada, nós vamos colocar no YouTube, no Facebook, no YouTube também, para vocês, se vocês quiserem rever alguma coisa ou passar para alguém que não pôde participar com a gente, tá bom? Mas o importante é a gente estar junto aí, né, Daniel? O Daniel está aí, o Daniel é da APS, de Campo Limpo. Campo Limpo foi o lugar, a escola adventista que eu frequentei quando eu era criança, foi ali que eu aceitei a Jesus, em Campo Limpo, né? Foi a escola que eu estudei e eu tenho muito carinho por essa escola. Fui batizada na igreja do Campo Limpo, com 12 anos de idade. Quem sabe um dia eu volto ali para matar a saudade. Sei que agora tem um colégio enorme, lindo, mas um abraço, viu, Daniel? Que Deus abençoe você, todo o pessoal da Paulista Sul. E Pastor, estão pedindo... só, né, gente? Só mandar beijos e abraços. Estão pedindo o link do horário que ele faz o pôr do sol para alguns que querem, se ele puder colocar no chat. Assim, é simples, vai lá no YouTube, eu transmito para o YouTube, Facebook e Instagram, Areli Barbosa. E eu posso até colocar, mas entrou no Areli Barbosa, você vai encontrar no Facebook. Uhum. O Areli Barbosa, no Facebook é PR Areli Barbosa, mas Instagram e YouTube é Areli Barbosa. 6h30 eu faço o pôr do sol. Esse vai ser um programa que eu vou continuar depois da pandemia, porque eu percebi que muita gente se sente sozinha no horário do pôr do sol. E não me custa muito fazer isso, né? Então esse vai ser um adicional no ministério, né? E aí você vai ver lá um montão de mensagens, já são 87 mensagens. Mas eu fiz umas loucuras esses dias, só compartilhando um pouquinho, Martinha. 2 finais de semana atrás, eu fiz um curso de casais para um pessoal do distrito, isso foi por Zoom. E aí eu fiz um jantar virtual, foi muito engraçado, porque cada um estava na sua casa e tal, mas foi legal. Daí eu sempre faço o JA e no dia dos namorados, né, sexta-feira, dia dos namorados, no sábado eu falei sobre namoro. Tá lá nos históricos, você pode ver lá. E aí eu dei dicas para encontrar um partidão e tal. E à noite eu marquei com a moçada, o jantar dos casais foi 8 da noite. O dos solteiros e namorados, 10 da noite. E aí eu fiz um game. O jantar foi assim, uma noite em Paris. E eu coloquei desafios para eles no jantar, cada um na sua casa, nós estávamos em isolamento, né? Mas foi uma festa. A gente aprende, viu, pessoal, que a gente consegue se reinventar. E aí os jovens tomaram aquilo a sério e estão começando a fazer isso, games. E como é que era o sistema? Eu colocava endereço, vocês têm muitos recursos na internet. Eu fiz um um sábado, depois você dá uma espiada lá. Viajando pelo mundo sem sair de casa. Por exemplo, um dos sites é Drive and Listen, que é dirigindo e ouvindo. O cara coloca uma câmera no carro, né? Assim, com uma definição extraordinária, e você sai andando num monte de cidades, né? Esse foi um dos sites que eu usei. Por exemplo, eu tinha uma das perguntas e eu dei uma pizza para os ganhadores do programa, o ganhador
eu dizia assim, ó, ache Paris e comece a andar em Paris, daqui a pouco vai aparecer uma BMW branca parada no sinaleiro. Eu quero saber o número da placa da BMW. Esses caras ficaram loucos, foram atrás e tal, e eu sei que um foi o ganhador. E assim a gente cria um vínculo entre eles, né? Tá difícil o isolamento? Tá, mas você consegue, você pode, né, ir para a tecnologia e dar uma curva, né? Vocês sabem que o WhatsApp também criou um mecanismo igual ao Zoom, e você pode colocar numa live dessa 50 pessoas, né? Você pode fazer muita coisa. Então ficam dicas, a gente vai se reinventando. Então me assista amanhã, 6h30, eu faço de novo um pôr do sol aqui, ó, nesse cantinho aqui da casa, e eu transmito uma mensagem aí de esperança, de ânimo, né? Com muita alegria, né? Muito bom. Tá sem som. Martinha, você tá sem som. Oi. Liga seu microfone. Okay. Isso. Obrigada, Nádia. Liguei. Eu quero também assistir esse programa de terça-feira, pastor, com o psiquiatra aí que o pastor falou que vai ser uma entrevista. Terça-feira, 8h, eu faço o Saúde Mental. Terça-feira. Muito legal o programa. Já entrevistei psicólogos aí, nós já tratamos, inclusive o pastor Sintra esteve conosco num dos programas, né? E é sempre importante. Nós estamos vivendo um momento crítico do mundo. As pessoas precisam cuidar do emocional. É interessante que a Bíblia não é alheia a essa realidade. Olha só para você ter um quadro. Deus olha Caim e diz assim, por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Por que decaiu o teu semblante? Interessante, Deus olhou Caim e percebeu uma emoção dele. É uma das emoções básicas, a ira. E Caim não quis conversar com Deus, não quis colocar para fora a sua chateação. E aí ele fez uma bobagem, acabou matando seu irmão. Então veja que emoção é coisa séria. Você precisa aprender a lidar com ela. Você está triste? Tá bem, vamos achar o motivo da tristeza. Você está feliz? Vamos celebrar. Você está irado? O que está te afetando, né? Interessante esse. E esse é o programa, mais ou menos. Eu sou um estudante de psicologia, não posso dar orientações, só estou estudando, mas eu tenho sempre trazido aí uns cara fera aí que vão falando aí, vão mandando, não é, ideias extraordinárias, né? Uma das psicólogas falou um negócio extraordinário. Ela falou assim, para vencer a pandemia, ela falou assim, não esqueci disso, você tem que ter um ponto físico no mundo onde você possa ir toda semana e você tem que ter uma pessoa que você consiga conversar toda semana. E ela explicou, o ponto físico, você precisa ter uma localização, você não pode sair da Terra. Interessante que o mundo hoje, eu não sei se você percebeu, principalmente a tua geração, porque a tua geração é a geração das pesquisas, essa geração tem cada vez mais saído de realidade. Por isso que o menino, depois de assistir um filme ou de participar de um game, ele pega uma arma, entra dentro de um cinema e sai atirando. Como que ele fez isso? Ele fez isso porque ele foi tirado do mundo real, dos sentimentos das pessoas. Ele não pensou que ele iria deixar mães chorando, pais sem filhos, ou filhos sem pai, pelaquela atitude. Ele está fora da realidade. Interessante aquele segredo da psicóloga. Você tem que ter um lugar físico. Aí eu fui para a Bíblia. Vocês descobrem que Abraão tinha um lugar físico, que ele se encontrava com Deus. Aí você vai para a Bíblia e vê que Jesus tinha um lugar em Jerusalém que ele frequentava assiduamente. E que ele gostava de frequentar no seu ministério, eram os lugares isolados. Ele ia nas montanhas, ele ficava ali orando. Interessante isso, interessante, né? Você tem que ter, né, alguns enfrentamentos, como diz a psicologia, para você se localizar. Você é humano, você é um ser humano da Terra. E você precisa ter esse lugar. Mas você também precisa ter uma pessoa para você compartilhar, dizer, né? E aí vem o ouvido amigo, né? Inclusive é um site, Martinha, eu não sei se o pessoal está sabendo, mas a divisão lançou o Ouvido Amigo, que é um sistema que está escutando, são psicólogos que estão atendendo. Também tem um outro sistema que é o Psyson, né? É PSY, som de filho, né? Psicologia e filho em inglês.
mas ele também está dando atendimento para pessoas, porque o transtorno aumentou exponencial, sabe? As pessoas estão cada vez mais pirando, como diz, né, a gíria, estão ficando loucas, né? Som. Marta, seu som. Muito bem. Oi. Oi. Estão ouvindo agora? Sim. Sim, agora sim. Pastor, muito obrigada. Olha, as dicas foram sensacionais e a sua contribuição foi incrível. Muito obrigada mesmo. Está convidado a voltar uma próxima vez. Tá? Lembrando que semana que vem nós teremos a primeira lição do trimestre, gente. E o nosso convidado é uma mulher, é a professora, é a editora e escritora Neila Oliveira. E também autora aí da nossa lição. Então, semana que vem nós teremos a primeira lição do trimestre com a Neila Oliveira, que trabalha na Casa Publicadora Brasileira. Que Deus abençoe, pastor. Abençoa a gente com oração, então, por favor. Tá bem. Eu agradeço aí, Marta, convite, todos vocês. Que Deus abençoe muito o trabalho voluntário de vocês e que lá no céu vocês possam ver aí essa garotada salva e protegida para sempre. Tá bem? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque nesta noite pudemos discutir um assunto importante que traremos, né, numa conversa com os nossos adolescentes no sábado. Peço que dê aos professores muita habilidade, sabedoria, dê a eles também a força para alcançar o coração destes meninos e meninas e serem relevantes, serem importantes na vida deles. Também abençoe os líderes, os monitores aí, né, as pessoas que cuidam e que orientam os departamentos aqui em São Paulo. Peço que também o Senhor dê saúde para todos nós, diante das novas realidades, que a gente se acalme, que a gente confie e que a gente entenda que se passar ou não passar, isto não é o mais importante, mas o mais importante é que o Senhor continuará ao nosso lado até o dia da volta de Jesus. Nós nos entregamos nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem. Um abração, pastora Leli, Nádia, Mateus, Um abraço. Alexandre. Tchau, Obrigada, tchau. Deus Jonatas. abençoe vocês. Tchau, tchau. Cídio, Giane, Magda, Lavínia, que Deus abençoe todos vocês. Um obrigado pela presença. E continuaremos juntos aí a cada semana. Cida, um beijo, a Ju, Deus abençoe a todos. Daniel. Tchau, Theo. Você se batizou em Taubaté? Foi, em Taubaté. Ah, meu esposo foi pastor lá. Nossa, eu conheci o pastor Polinário lá, conheci várias pessoas. Isso. Quem me batizou lá foi o pastor Marcelo de Paula. Ele era da PL. Sim. Agora Taubaté é APV, por isso que eu estava para... Ele mudou. Mudou, né? É. Eu trabalhei um tempo na equipe do Luiz Gonçalves lá. Foi muito bom, foi uma época boa. Bom mesmo. Deus abençoe a todos, viu? Que classe maravilhosa. Que ela possa Tchau, continuar durante gente. muito Foi tempo. muito bom. Toda quinta-feira. Não pode acabar, não, hein? É isso aí. Só a pandemia que vai acabar. Isso não, mais. Mas tem que continuar, firme e fortes. É isso aí. Tchau. Acabou. Agora os professores é que vão exigir. Nós exigimos. Isso aí. Tchau, pastor. Foi bom. Temos Tchau a todos. Fiquem com Deus. Já temos convidados agendados aí até o final de agosto, já temos convidados agendados. Então não vai acabar, não, se Deus quiser. Eba! Isso aí. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Marta. Tchau, gente. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau, Simone. Tchau. Tchau, Nádia.